Silvia, sua esposa, com Júlia e com Luísa. Não, dessa vez eu não errei. Júlia e Luísa aqui conosco. Então sejam bem-vindos e agora eu vou passar a palavra a ele. Ele vai fazer as demais apresentações que achar necessárias e fique à vontade. Ligou? Liguei. Beleza. Acho que liguei. Boa noite a todos. Que a graça, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja convosco. Amém? Amém. Gostaria de, em primeiro lugar, agradecer a esta igreja, porque desde o primeiro contato, através do presbítero Telmo, do pastor Joel, fomos muito bem acolhidos. Estivemos em Joinville no começo do ano, procurando uma casa, na região de Araquari. Foi uma dificuldade. Não conseguimos de imediato, levou mais 6 meses até que surgisse uma oportunidade. Mas agora, no tempo do Senhor, nós estamos aqui e para começar um trabalho, começar a plantar algumas sementes. E essa é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de pregar aqui em Joinville. Eu sou pastor desde 2007, eu sou pontagrossense, vocês vão perceber pelo sotaque, bem paranaense. Como o presbítero Saulo falou, bem carregado, Mas fui ordenado em 2007, já trabalhei com 13 igrejas como pastor auxiliar, uma como pastor auxiliar e 2 como pastor titular. E agora, então, recebi um desafio de Deus para começar um novo trabalho e estaremos exercendo, então, esse desafio através da missão. E não poderia falar com vocês essa noite de outro assunto, exceto sobre a missão da igreja. E o tema que nós vamos abordar é relacionamento. Hoje pela manhã o pastor Joel esteve falando sobre o nome de Deus, sobre a importância do nome. E perguntou para alguns se sabiam o significado dos seus nomes, para o Saulo, qual era o significado do seu nome. Eu sei o significado do meu. Você sabe, Xará, presbítero Alexandre? Defensor da humanidade. O nome da minha esposa é Silvia, Silvestre. Indomável. O nome da minha mais velha é Júlia. Nós escolhemos o nome das meninas sabendo o significado deles. Iluminada, cheia de juventude. Meu Deus, tem dias que nós não aguentamos a energia dessa criança. E a mais nova é a Luísa, a guerreira. E ela briga mesmo por tudo aquilo que ela quer. Ela é determinada, organizada. Então os nomes eles têm importância, eles representam muito nas nossas vidas. Então nós temos que cuidar. Hoje o pastor falou sobre um exemplo do casal que não sabia o nome de pôr nos filhos, põe nomes feios, E daí o padre deu um dicionário, quando chegou lá, que nome vamos colocar? Um dicionário de nomes, um nome de dicionário. Eu conheci uma outra história de um casal que queria pôr o nome nos filhos, mas havia se convertido e queria pôr o nome da Bíblia. E daí o pastor deu uma Bíblia de presente e falou, olha, aqui encontre um nome muito bonito para essa criança. Depois de um tempo o pastor voltou na casa, e daí qual que é o nome da criança? Lúcifer, vem cá. Olha a importância da orientação. Mas vamos então ao que interessa, depois das apresentações. Vamos à palavra de Deus, no texto de Lucas, no capítulo 5, dos versos 17 ao 26. Lucas, capítulo 5, verso 17 a 26.
diz a palavra do Senhor. Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achava-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo ao eirado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: estão perdoados os teus pecados, ou levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que permanecera deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: hoje vimos prodígios. Até aí. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nos curvamos diante da Tua face. Sentimos a Tua presença, Senhor Deus, durante esse culto, onde nós estamos reunidos para prestar a Ti louvor, para glorificar o Teu nome, para honrar a Ti. Tu, Senhor, que és único Deus, digno de honra, de glória e de louvor. Nós queremos nos esvaziar de nós mesmos. Queremos, Senhor Deus, que todo pensamento, que todo sentimento que venha a distrair ou tirar de nós a concentração, seja colocado do lado de fora, Senhor Deus, nesse instante. E que possamos, Senhor Deus, estar reunidos numa comunhão espiritual, movidos pelo Teu Santo Espírito, aonde a Tua palavra ganhe vida em nossos corações. Abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos. Fala conosco, Senhor Deus. Usa, Senhor, esse Teu servo imperfeito. Usa, Senhor Deus, os meus lábios. Usa, Senhor Deus, a minha vida. Para que a Tua palavra, que é perfeita, Senhor Deus, seja manifesta nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Relacionamento. O que é necessário para que haja um relacionamento? O que nós temos aqui? Uma caneta. O que há dentro dela? Tinta. E para que ela funcione, o que é necessário? Uma mão que a manuseie e uma folha onde ela escreva. Então, relacionamento é envolvimento. Uma caneta sem uma mão que a manuseie e sem uma folha para que ela possa ser usufruída, não tem função ou significado algum, correto? Não passa de um objeto decorativo. O que vocês fazem com uma caneta quando acaba a tinta dela? Joga fora. Se foi presente do meu tataravô, né? Aquelas canetas à base de tinta ainda, aí você guarda. Eu tenho uma guardada lá em casa, que era não sei de quem lá, meu pai me deu, mas não tem utilidade, né? Mas na nossa vida cristã, nós precisamos ser úteis. Na nossa vida cristã, nós precisamos ser hábeis. Na nossa vida cristã, nós precisamos exercer a missão a qual nós somos chamados. E essa missão está ligada diretamente à palavra relacionamento. Nós temos que nos relacionar, em primeiro lugar, com Deus. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E em segundo lugar, com o próximo. Pois amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmos.
E aqui nós vemos um exemplo de alguns homens que manifestaram amor. E relacionamento envolve amor, compaixão. O primeiro ponto que nós vamos observar nesse texto é que nós precisamos ser compassivos. Sentir a paixão do outro, sentir a dor do outro, sofrer com o outro, amar com tamanha intensidade, a ponto de nos colocarmos no lugar do outro. Amar ao próximo como a si mesmo é se colocar no lugar. Eu ensino as minhas pequenas, e principalmente a Júlia, que já está na fase de escola, né? Quando acontece alguma coisa, filha, você gostaria que te tratassem assim? Você gostaria que fizessem assim com você? Ela, não, pai, eu não gostaria. Então por que você está fazendo assim com os outros? Um exemplo com a irmã. Você gostaria que entrassem na tua frente e não deixassem você passar, judiando da pequenininha? Não, pai, eu não gostaria. Então por que você faz isso com ela? Exercite o amor, não faça com o outro aquilo que você não quer que façam consigo mesmo, com você mesmo. E a compaixão é exercitada por esses homens. De que maneira? Eles emprestam para um paralítico as suas pernas. Eles emprestam para um homem enfermo os seus braços. Eles emprestam para um homem fraco a sua força. Eles emprestam para um homem doente a sua saúde. E eles se prestam a transportá-lo até a presença de Jesus. Isso é ter compaixão. É levar alguém à presença de Jesus. O melhor, o maior exemplo de compaixão. Fazer com que o amor de Jesus seja conhecido pelo próximo. Não só aqueles que nós amamos, pois é muito fácil carregar uma criança no colo. É muito fácil carregar os nossos filhos nos braços. É muito fácil cuidar das nossas esposas, dos nossos cônjuges. É muito fácil cuidar dos nossos pares, dos nossos pais, irmãos, daqueles que são os nossos amigos, aqueles com os quais nós nos relacionamos, aqueles com os quais nós encontramos afinidades. Mas e aqueles que não fazem nada em nosso favor, ou nunca fizeram, e às vezes até fazem algo contra? Ainda assim, é preciso manifestar compaixão. Aqueles homens tiveram compaixão. E eles não buscavam receber nenhum reconhecimento por isso. Eles não esperavam nenhuma medalha pela sua atitude. Mas eles se colocaram incondicionalmente no lugar daquele homem. E o seu desejo único e exclusivo era aliviar o sofrimento. Quem tem compaixão deseja ansiosamente aliviar o sofrimento alheio. O seu foco e o meu foco tem que ser este. Nós vivemos num mundo de muito sofrimento. Nós vivemos num mundo de muita dor. Eu não suporto hoje em dia ligar a televisão mais, porque é um absurdo atrás do outro. E as pessoas estão tão perdidas que estão como cegos guiando a cegos. A palavra de Deus mesma fala sobre isso. Conduzindo as pessoas a um erro atrás do outro. Como a Bíblia diz, um abismo chamando o outro abismo. E o que nós, diante dessa realidade, vamos fazer? Ser luz. Ser sal. Nós somos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Ser sal é preciso envolvimento. O que acontece quando o sal entra na água? Ele se mistura, ele se dilui, ele se envolve no processo da fervura. Nós temos que nos envolver no processo da salvação. O que acontece com a luz? Quando ela é acesa, ela não fica contida, ela não fica presa, mas ela se dissipa por todos os lugares. Nós podemos fechar todas essas janelas com lonas e acender essa luz aqui. Se nós formos lá para o lado de fora, nós vamos ver que pelas frestas a luz estará saindo. A luz
somos nós. O sal somos nós. Por isso devemos ser compassivos. A palavra de Deus nos ensina em Lucas 23:34, que Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Um exemplo de compaixão de Cristo no momento em que ele estava sendo maltratado. Também em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que é maior exemplo de compaixão? Nós éramos o que de Deus? Inimigos. E o amor de Deus pelos seus inimigos fez com que ele se entregasse para a nossa salvação. Se nós somos chamados pelo amor de Deus, nós devemos manifestar esse amor. 1 João 3,16 diz que conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, se nós damos a vida pelos nossos irmãos. Segunda lição: esses homens tinham um relacionamento entre eles, mas eles estavam aprendendo a ter um relacionamento com Deus. O relacionamento entre eles era baseado pela compaixão, o relacionamento com Deus pela fé. Eles ouviram falar de Jesus, eles ouviram falar dos milagres de Jesus, eles ouviram falar da pessoa de Jesus. Eles ficaram ansiosos para estar na presença de Jesus. E quando então eles se dispõem a chegar até Cristo, o que eles encontram? Muitas e muitas pessoas com o mesmo objetivo: estar na presença de Jesus. Alguns para criticá-lo, como os fariseus, os saduceus, que buscavam em Jesus algum meio de acusá-lo. Alguns curiosos, que queriam saber afinal quem era e como eram esses milagres. Mas alguns que tinham no coração autêntica fé, uma fé genuína. E o nosso relacionamento com Deus exige uma fé genuína. Não podemos ter uma fé morna. A palavra de Deus fala que quem é morno não é bem-vindo na presença do Senhor. Quando é falado das igrejas do Apocalipse, a igreja morna, Deus está a ponto de colocar para fora. Colocar para fora. Não podemos ser mornos, não podemos causar essa ânsia ou esse desconforto. Pelo contrário, temos que ser prazerosos na presença do Senhor. E a fé é o que nos torna prazerosos diante de Deus. Mas não é algo que eu planto, não é algo que eu trabalho em cima, não é algo que eu possa forjar. A fé não é algo que depende de mim. Eu não posso plantar fé no meu próprio coração ou plantar fé no coração das pessoas. Nós não conseguimos fazer isso como seres humanos. Porque a fé não é dom de homem, mas é dom de Deus. Não é dom de homem, porque se fosse assim, o homem ia se gloriar: ah, eu sou um homem de grande fé. Pelo contrário, temos que fazer como muitos já fizeram no passado, dizer: Senhor, ajuda-me na minha pequena fé. E se eu tiver uma pequena fé, do tamanho de um grão de mostarda, ela poderá mover montanhas. Mas nós precisamos desenvolver a fé. Aqueles homens tiveram fé, e quando muitos poderiam ter desistido diante dos obstáculos que estavam à sua frente, afinal, muitas pessoas estavam ali. Era difícil se achegar diante de Jesus, era difícil estar na presença de Jesus, porque as pessoas não deixavam, não davam espaço para eles entrar, na porta não tinha espaço, pelas janelas não tinha espaço, a casa estava cheia. E a fé fez com que eles movessem o impossível. A fé fez com que eles enxergassem em toda aquela dificuldade uma oportunidade. Ter fé, irmãos, não é ausência de problemas, não é ausência de provações. Uma vez um pastor falou para mim assim: se você quer, Alexandre, ter paciência, peça para Deus, mas cuidado, porque vai vir provação. Porque para desenvolver a paciência você precisa ser provado. E assim é em muitas áreas da nossa vida, e a Bíblia fala sobre isso. A provação, ela vem para que haja o quê? Crescimento, experiência, esperança, para que nós venhamos a crescer e a nos desenvolver na presença de Deus.
Então, ter fé não é não ter problemas, mas é acreditar nas possibilidades além dos problemas. Davi enfrentou quantos gigantes? Um só? Se nós lermos a história do rei Davi, nós vamos ver que Golias foi o primeiro, mas tiveram outros no seu caminho. Mas ele não parou no primeiro nem no segundo, mas ele foi adiante. Mas quem derrotou Davi? Uma mulher. Uma mulher? Não. Quem derrotou Davi foi o seu próprio coração. Porque ele cedeu à tentação. Ter fé, irmãos, é deixar Deus mover o nosso interior no cumprimento da sua vontade. Independente do que estiver ao nosso redor, do que estiver diante dos nossos olhos, do nosso exterior. Romanos 10:17 diz que a fé vem pela pregação. Por isso é tão importante que nós, como igreja, venhamos a nos reunir nos domingos, nas programações semanais, estejamos plantando e divulgando o Evangelho para aquelas pessoas que não se achegam aqui. Fazer missão é muito fácil quando nós estamos dentro da igreja, mas nós precisamos fazer missão no nosso trabalho, nós precisamos fazer missão nas nossas escolas, nós precisamos fazer missão na sociedade, na nossa vizinhança. Nós precisamos ser luz onde nós estamos e desenvolver essa fé. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Quem não tem fé é desagradável. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. E não só que é um Deus que existe, como muitos creem, mas que é um Deus que se relaciona conosco. Um Deus que é soberano, não aquele paizinho, né, pastor? Mas o Pai que é Pai. E Pai que é Pai, disciplina. Lá em casa eu tenho 3 varinhas. Uma de reserva, uma para ficar em cima, agora que é sobrado, e uma para ficar embaixo, para não ficar correndo atrás de vara. E a Júlia fala assim: pai, você me ama? Amo. Então por que você usa a varinha? Porque eu te amo. Eu queria que essa varinha se acabasse, sumisse. Falei, simples, obedeça que ela desaparece. Mas às vezes ela é necessária. Não precisamos extrapolar. Não devemos maltratar a criança. A palavra de Deus fala sobre isso. O pai não deve levar o filho à ira. Mas também não podemos ser liberais. Precisamos impor regras, impor limites. Eu sou do tempo que o olhar era o suficiente. Quando nós éramos crianças dentro de casa, o pai chegava, nós estávamos ali, blá, 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 e brincando, às vezes brigando, o pai só dava aquela olhada assim, silenciou, murchou, como dizia minha mãe, né? Meu pai falava assim, quando um burro fala, os outros abaixam a orelha. Nós fazíamos assim. Por quê? Porque havia disciplina. E Deus é um pai que nos disciplina, porque Ele nos ama. Ele é um pai que cuida de nós, que nos dá o que nós precisamos. Como diz a palavra do Senhor, nós devemos aceitar tudo aquilo que Deus nos dá. O exemplo de Jó, que foi citado pela manhã, tanto o bem de Deus, quanto o mal. Mas não basta ter compaixão e fé, se não formos operantes. Se ficarmos só na teoria. Ninguém se torna médico apenas dentro da faculdade e na frente dos livros. O que ele precisa fazer? Residência. Precisa fazer estágio. Precisa ir nos hospitais. Precisa aprender a tirar a temperatura. Precisa aprender a cuidar de um doente. E vai se especializando na área que ele buscar trabalhar, para ser um bom profissional na área que ele escolheu. E é só na medicina isso? Não. Na educação física, na odontologia, os professores, os pedagogos e tantas outras profissões que nós conhecemos. Ah, é só na faculdade? Não. No comércio, na indústria. Nós precisamos nos especializar. Para isso nós precisamos agir. Relacionamento exige ação. Missão exige ação.
Aos olhos humanos não havia o que fazer, era tudo impossível, não dava para entrar naquela casa. Se eles cruzassem os braços e ficassem esperando, Deus vai fazer um milagre, vai cair um raio do céu, ou Jesus vai adivinhar que a gente está aqui do lado de fora, vai vir aqui. Será que teria acontecido isso? Poderia ter acontecido isso, mas não era essa a vontade de Deus. O homem tem que se envolver no processo da salvação. E eles precisaram se envolver nesse processo, encontrando uma solução, subindo ao eirado, abrindo um buraco naquele telhado e segurando as cordas para descer aquele aleijado paralítico até a presença de Jesus. Eles precisavam segurar as cordas e nós também precisamos. O que é segurar as cordas? É não deixar que o outro caia e se esborrache no chão. Nós fazemos isso quando nós intercedemos pelo irmão. Nós fazemos isso através da oração, mas não só através da oração, através de um telefonema, de um zap, né? De um Facebook. Não impessoalmente, mas sendo pessoal, sendo direto. Eu pensei em você, eu estou orando por você. Através de um abraço. Nossa, como é bom um abraço. Quando nós precisamos. Um abraço é capaz de derreter o mais frio cubo de gelo. Isso é ação. Esses homens se envolveram no processo, agiram, deram as suas forças para segurar aquele homem em segurança, até que ele chegasse à presença de Jesus. E quando eles chegaram ao final daquele processo, eles ouviram uma palavra que eles não esperavam. Porque eles esperavam sim uma cura, mas eles não esperavam perdão. Sabe qual é a primeira coisa que Jesus faz? Manifestar o perdão. Porque a cura humana, ela é temporal. Um homem saudável hoje pode ser enfermo amanhã. A vida de hoje e amanhã chegará no seu final, a morte. Mas o perdão é eterno. O perdão envolve uma nova vida, uma nova expectativa. Algo que vai além do que nós conhecemos. Algo que nós vislumbramos pela fé. Mas que nós já vivenciamos, porque cremos nessa nova vida. A salvação não é algo para o porvir, é algo que nós já devemos desfrutar no nosso dia a dia. Por isso devemos viver como cidadãos do reino de Deus. Por isso devemos nos comportar de forma agradável a Deus, senão cada um fazia o que bem entendia e pronto. Mas não, nós devemos viver envolvidos no processo da salvação, como agentes operantes nas mãos de Deus, levando as pessoas à presença de Jesus, independente das circunstâncias. Emprestando a elas a nossa força. E sabe, irmãos, aqueles homens ainda não tinham tido um encontro com Jesus, pessoalmente, mas espiritualmente, Deus já estava movendo seus corações. Deus também tem movido as nossas vidas. Nada os impediu de alcançar o maior de todos os objetivos, que não era a cura física, mas a salvação. E para manifestar o poder da salvação que Jesus diz, vocês duvidam que eu tenho poder para perdoar pecados? Afinal, Jesus já conhecia o pensamento dos seus inimigos, dos fariseus que ali estavam. Ele diz, pois para vocês verem como eu tenho poder, levanta, pega o teu leito e anda. E imediatamente aquele homem se levantou. Concluindo, irmãos, nós somos chamados a nos relacionar como igreja, uns com os outros e com os pares que estão lá fora. Nós precisamos ser compassivos, amar mais. Nós vivemos um tempo onde o amor está se esfriando e não podemos deixar que isso venha a acontecer na nossa vida como igreja. Nós precisamos ter mais fé. Não podemos duvidar em nossos corações. Mesmo que as dificuldades se imponham, vamos continuar crendo. Mesmo que a gente derrube um gigante e hoje apareça outro amanhã, vamos continuar crendo.
precisamos agir, nos envolvendo nesse processo, fazendo tudo isso de forma perseverante, não desistindo jamais. Sabe quando que um soldado de Cristo baixa a sua guarda e depõe a sua espada? Quando estiver na presença do Senhor. Porque enquanto nós estivermos aqui, nós devemos calçar as sandálias do Evangelho. Enquanto nós estivermos aqui, nós devemos vestir a armadura de Deus, empunhar um escudo que nos proteja e carregar nas mãos a espada, que não é espada para ferir, mas é aquela que é capaz de transpassar vidas. E essa espada é o Evangelho, é a palavra de Deus, que separa juntas e medulas, que faz com que haja um caos, uma confusão, porque as pessoas não entendem o que está acontecendo quando encontram com Jesus, mas que vai trazer a ordem no dia seguinte, no decorrer da vida. Que Deus nos abençoe a vivermos essa relação com o nosso soberano Deus. Amém? Amém. Meus amados, vamos nos preparando já para o final desse culto. Vamos ficar em pé. Nós louvamos a Deus pela vida do reverendo Alexandre e da sua família. Vamos orar agora, suplicando a bênção de Deus sobre eles, sobre o campo que eles vieram abrir. E depois disso, o reverendo Alexandre impetrará a bênção sobre nós e cantaremos o Amém Tríplice. Vamos orar? Pai Todo-Poderoso, nós te louvamos de todo o nosso coração, porque sabemos que absolutamente tudo está debaixo da tua graça e da tua misericórdia. Queremos te louvar, Senhor, pela vida do reverendo Alexandre e de sua família, aqui em nosso meio. E pedimos, Senhor, que os capacite e habilite para toda boa obra. Que eles sejam, Senhor, teus servos, cada vez mais, Senhor, desejosos de ver o teu reino crescer. Usa-os como instrumento da tua graça e abençoa-os. Obrigado, Senhor, pela mensagem. Aplica, Senhor, ao coração do teu povo. Traz paz sobre as nossas vidas. Leva-nos em paz para os nossos lares e nos dá uma semana abençoada, Senhor. É o que nós pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o maravilhoso amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão, o consolo do Santo Espírito de Deus seja sobre todos vós hoje e para todos sempre. Amém.